Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube Adriana Bertanha. Hoje, nesse dia maravilhoso do dia 13 de agosto de 2025, esse projeto que tem dado certo, eu tenho recebido muitas manifestações de alegria e também de realização de pessoas que têm acompanhado esse canal, e eu fico muito grata, porque o objetivo é realmente esse, trazer uma mensagem de luz para você que, claro, está num caminho para se decidir ou está numa transformação de vida e um despertar espiritual, que aqui a gente conversa muito sobre isso. Aliás, esse projeto Resgatando Vozes foi um projeto trazido pela Luz, onde eu sou realmente um canal para estar trazendo o melhor do nosso ser e as minhas experiências, as minhas vivências com relação à vida, com relação às mudanças energéticas, alinhamentos. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje eu estou com uma convidada que realmente é uma pessoa que transforma vidas. Eu sempre falo isso para ela. Ela fica um pouquinho, assim, incomodada em estar recebendo elogio, mas aqui eu trouxe realmente essa pauta para que ela entenda o poder interior que ela tem e como que ela faz a transformação nas vidas das pessoas, porque sim, ela faz transformação na minha vida. Faz algum tempo que nos conhecemos, porque somos colegas, fazemos parte dos quadros da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela também esteve primeira-dama, assim como eu estou nessa gestão, né, 2025, 2027. E ela é um espelho para mim. Dentre problemas que nós temos realmente com a profissão e também com a função que nos leva a ter posicionamentos, a fazermos, muitas vezes, escolhas pelo sim e pelo não. Então, acabamos trazendo um peso aí com relação à visão das pessoas. Mas ela, com uma maestria, ela consegue colocar a opinião e o posicionamento dela. E eu estou falando aqui de Marta Oxenhofer, minha linda, querida. Muito obrigada por esse momento, Seja Adriana. muito bem-vinda a esse projeto Resgatando Vozes, que hoje é o seu dia de trazer o seu melhor, de trazer onde esse coração bate, que as pessoas precisam conhecer. Obrigada, querida. E esse espaço é seu. Está aqui para que você seja ouvida com louvor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Me causou muita surpresa quando eu recebi teu convite. Não surpresa porque imaginei que você não me fizesse delicadezas. Você passa a tua vida fazendo delicadezas comigo. Você é fabulosa, eu sempre te digo isso, e realmente é uma mulher maravilhosa. Para mim, você é aquela libélula, sempre falo isso. Você passa com tanta leveza pelas pessoas, mas deixa uma marca, sabe? Que as pessoas que não te conhecem estão perdendo muito. E a gente que conhece só acrescenta na nossa existência uma marca de delicadeza, de sorriso. Você tem esse olhar positivo nas coisas, sempre tem uma palavra boa dentro de uma situação de emergência. Essa é a Adriana. De modo que quando você me convidou para estar aqui, eu me senti ao mesmo tempo querendo saber o que eu vou falar, que pauta que é essa, qual que é a tua linha editorial, mas o que prevaleceu para mim foi a alegria de ter sido lembrada por você, de ocupar esse espaço privilegiado no teu coração, a ponto da minha pessoa chegar na tua mente para esse convite, né? Então, de fato, não sei muito bem o que você espera de mim. As palavras elogiosas me tocam muito, eu fico muito emocionada. Até tinha um advogado em São Bernardo, já falecido, ele dizia assim: é mentira, mas é bom de ouvir, viu? Mas obrigada, viu, Adriana? Você sempre superando todas as expectativas minhas, sempre. A Marta, ela é um feminino que o mundo precisa conhecer. Nós estamos vivendo uma era que está emergindo, né? As questões distorcidas de um feminino, de um masculino.
de falta de diálogo, de falta de empatia, de compaixão, porque mulheres juntas, elas são vistas como, muitas vezes, pessoas que se competem, né? Pessoas que trazem desafios uma com as outras, ao invés de dar as mãos. E a gente vê também a violência doméstica. Quantas mulheres vítimas, e homens também, não só mulheres, também são vítimas da violência doméstica. Por quê? Porque um invade o espaço do outro. Inclusive, eu tenho vídeos meus aqui falando sobre esses fenômenos da energia masculina e feminina. Como hoje eu e Marta, nós temos a energia feminina predominante, mas também temos a masculina. E eu trago hoje para vocês um equilíbrio dessas energias na função que a Marta desempenha no direito, como advogada, e também como um ser humano. Porque muitas vezes, quando o feminino ele se coloca numa posição estratégica de posicionamento, ele é visto como uma pessoa agressiva, como uma pessoa de nariz empinado, arrogante ou mimada. E muitas vezes ela está realmente trazendo o quê? A imagem de um posicionamento, de como ela está lidando com aquele desafio e como ela se colocar na verdade para que ela movimente a alma dela naquele momento. E Marta, eu já vi muitas vezes fazer isso, inclusive através dos discursos. Prestigiar Marta num discurso é fenomenal. É uma aula magna de oratória. Então, Marta, você está falando o que você quer que você fale de mim? Eu quero que você traga para cá a sua essência. O que você vê no direito, o que te inspira a ser essa mulher que honra realmente o posicionamento que precisa, sabe? O dizer o sim, o dizer o não na hora certa. E que isso é visto de forma distorcida. Mas aqui, nesse lugar hoje de fala, seja acolhida. E traga na sua essência o que você gostaria de trazer uma mensagem para essas mulheres que muitas vezes precisam trazer e resgatar essa voz. Ou perante um relacionamento abusivo, ou talvez uma transição de carreira que ela precise fazer, ela precisa se posicionar. Traz pra gente essa sua força. Adriana, os desafios das mulheres, eles são muitos, mas a coisa piora bastante, de fato, quando ela não sabe o que fazer. E por vezes, toma um caminho totalmente errado de escolhas ou de imposição pela força. A gente sabe que o que mantém a gente de pé é uma relação muito sutil, de equilíbrio muito sutil. Você não pode, ao mesmo tempo, sair gritando com o mundo e nem se subjugar. Então, a relação de equilíbrio, eu acho que ela é que coloca a mulher naquele ideal de vivência, de postura, né? Não é fácil. A gente sabe que tem situações que nem a mulher sabe o que deve fazer. Estou falando aqui da mulher porque você citou essa relação agora, essa postura, e a gente tem visto aí os casos de violência doméstica. Claro que a gente também tem sabido desses casos com maior frequência, porque a mídia está aí hoje para nos abrir esses canais, mas isso sempre aconteceu, né? Isso agora está escancarado pela internet, pelas redes sociais, mas é uma coisa que sempre aconteceu. Em alguns estados ainda a violência chega a ser pior, porque o machismo é mais ainda preponderante, mas cada vez que uma mulher como você, como eu, abrir um espaço para falar disso, alguém pode ser tocado, algum homem pode ser tocado a se modificar, uma mulher pode ser tocada a tomar uma atitude. E falam que é um sistema estrutural que tem dado muito errado, as coisas foram feitas de uma forma que coloca a mulher em segundo plano, e agora a gente está tentando resgatar isso. Eu sempre digo, Adriana, que nós não estamos competindo para tirar o homem da sua evidência de forma alguma. Apenas as mulheres precisam ser respeitadas como seres humanos, criaturas do Senhor. Foram feitas à imagem e semelhança de Deus como homem, né?
Então, aquela história de que Deus criou o homem e a mulher e que a mulher está ao lado do homem, sim, ela está assim, auxiliando, sendo auxiliada, mantendo uma relação de respeito com esse homem, esse ser também criado. Sim. Somos todos Sim. a imagem e semelhança do nosso Criador. Esse é o ponto. Que maravilhosa. Você sempre trouxe muito forte essa força crística, Uhum. né, na sua vida, e você também a movimenta como função de advogada. Uhum. Traz pra gente como que é isso, você exercer essa profissão da ajuda, como a gente fala no sistêmico, é uma profissão da ajuda. A gente lida com pessoas, processos são vidas. E essa sua fé, essa crença que você tem Uhum. de forma infinita na sua verdade, o que ela colabora quando você abraça a sua advocacia? Querida, essa é a parte que eu mais gosto de falar da minha vida. Porque quando eu falo de Cristo, eu me sinto acendendo por dentro. E já me emociono. É isso. Porque tá isso forte é mesmo. o meu carro mesmo, é o meu carro-chefe. Eu sou evangélica, criada numa família evangélica, mas tudo isso não tem relevância, porque o que tem relevância é o contato que você trava, pessoal, com esse Deus, sim. né? E cresci ouvindo histórias bíblicas, de lutas, de guerras, de acertos, de erros, de queda, de ascensão, de mulheres fortes, mulheres que levantaram o reino, como Esther. Então, essas mulheres, essas mensagens são hoje a estrutura do meu ser. Elas formaram, são esses tijolos, essas histórias bíblicas. Eu cresci ouvindo as parábolas de Cristo. E uma vez, quando eu soube que Cristo era advogado perante o Pai, foi aí que eu falei, é isso. Exato. Eu quero saber o que é isso. Claro, Cristo foi médico, foi historiador, foi psicólogo, mas ele foi advogado. E a Bíblia nomina isso, que Sim. temos um advogado para com o Pai. Eu falei, gente, que coisa linda, que coisa importante. Porque o advogado é aquele que é voz daquele que está perdido, que ninguém quer saber. Que nem ele sabe o que ele quer, muitas vezes. Sim. E Deus colocou Cristo nessa posição. Você é o advogado para com o Pai. Porque aquele pecador, aquele caído, aquele que não se entende, aquele que erra tanto, alguém vai ser por ele. Quando ninguém mais quiser ouvir aquela voz, o advogado está lá para ouvir aquela voz. Essa é a missão de vida do advogado. Ser elo, ser voz, Isso. trazer razão para as coisas, jogar luz em cima de uma situação que esteja conturbada. Tudo isso me encantava. E Quanto tempo já que você tá nessa linha? tem 30 anos que eu sou Coisa advogada. maravilhosa. Tem 30 anos que eu sou advogada e eu faço do meu dia a dia esse compromisso de bem servir a essa fé que eu tenho, sabe? De não decepcionar, meu Deus. Sempre falo, escuta, não faça isso não, que você vai passar vergonha diante de Deus. Porque às vezes você não enxerga o que ele está fazendo, mas ele está fazendo algo. Vai dar certo. E a hora que der, com que cara que você olha para o teu Criador? Sabe, não tive fé. Ai, desanimei, praguejei. Vou falar para você, Adriana, que não tem dias que são desafiadores. Sim, tem dias que são mais difíceis que outros. Porque nós, como advogados, você é advogado, você sabe disso. A gente passa por preocupação, a gente tem que enfrentar a demora de um processo, a ansiedade do cliente. Uma contrariedade que vem quando você está trabalhando. Mas tudo isso a gente, agora que sabe que a nossa vida é mantida, conduzida, direcionada, cuidada por Deus, a gente sabe que nada escapa do controle desse Deus. Não. Se você fizer o seu melhor, Ele vai te recompensar com o melhor que Ele tem para você. Nada, Deus nunca é pego de surpresa. Exatamente. Nunca é pego de surpresa. Né? Se a gente subordina a nossa condição de profissionais, de mulheres, a essa situação de Deus, do cuidado que Ele tem com a nossa vida, né? Então, você está trazendo aqui de forma que é abrir os olhos no amanhecer, é saber que você está sendo guiada.
É isso aí. É sobre isso. É sobre isso. Você fazer o seu melhor. É isso aí. As pessoas muitas vezes confundem. Ai, fazer o seu melhor, só fala isso. Eu já ouvi. Cansa, é motivacional. Gente, isso é Deus. É, com certeza. Esse é Deus agindo em você. É isso mesmo. Essa é a chama que ali te acende para que você faça o seu melhor perante, né? A imagem e semelhança de Cristo. É isso mesmo. E o que ela está trazendo aqui, o que a Marta está trazendo aqui, que ele sim é dito como advogado, tanto é que Chico Xavier, ele traz o ensinamento, né? Faça o bem e sempre esteja de mãos abertas para fazer o bem para o próximo, principalmente no seu trabalho, no bem, porque você será o seu advogado, Deus será o advogado em toda parte. Então, assim, a partir do momento que você faz o bem, Deus já está sendo o seu advogado. Então, assim, a gente entender que se ele também nós também somos. Aí que tá. Nós somos um. E trazer essa filosofia de vida que você está nos mostrando hoje e resgatando essa sua voz é importante para quem está em casa acompanhando. Porque muitas vezes fala, mas eu faço o meu melhor. Mas será que é dentro da fé? Será que está na desconfiança? Será que está na dúvida? Né? Se tiver na desconfiança, na dúvida, na tristeza, na falta de motivação, não está em Deus. Está em outras energias, menos na energia crística. Exatamente, né? Exatamente isso. Eu tenho estudado muito esse tema, sabe? Eu recebi em minha casa uma amiga, coisa de um mês e meio atrás, e sempre que ela vem de longe, ela vem para conversar. Então, a gente bota muitas conversas em dia. E temos esse mesmo pensamento. E nós estávamos falando sobre as parábolas de Cristo frente aos dilemas morais atuais, principalmente. Então, eu estou fazendo esse paralelo das parábolas, porque Cristo, quando ele colocou as histórias, ele deixou para nós aquelas histórias, ela tem um contexto. E elas são atemporais. Elas sempre valeram e sempre valerão. E isso que você está falando agora me fez lembrar da parábola das minas ou dos talentos, em que um rei entrega para os seus servos, para um entrega 5 dinheiros ou 5 talentos, para outro ele entrega 2 e para outro ele entrega 1. Então ele entrega bastante para um, mais ou menos para outro e pouco para um último. E diz, olha, eu vou viajar, quando eu voltar vocês me dão conta desses talentos, esses dinheiros que eu estou deixando com vocês. Quando ele volta, aquele que recebeu 5, diz, olha aqui, rei, aqueles 5 que você me deixou, eu transformei em 10. Ele, puxa, mas que servo fiel, muito obrigado. E tomou as moedas e guardou. Chamado o segundo, olha, rei, aquelas 2 moedas que o senhor me deixou, eu transformei em 4, eu também dobrei. Nossa, você é um servo bom e fiel, me dá aqui o dinheiro. Chegado no último, que tinha recebido somente uma moeda, ele diz, cadê o teu dinheiro? Aí ele, rei, olha, quando você saiu, eu enterrei minha moeda, para ninguém roubar, para os ladrões não me levarem. E aqui está ela, imagino que ele deve estar chacoalhado da terra. Aqui está a moeda do jeito que você me entregou. E o rei falou, você é um servo mau. Você simplesmente entregou aquilo que eu te dei, se entregou do mesmo jeito, na mesma porção, não fez nada para melhorar. Resumo, qual que é o dilema moral nosso? Não importa se você recebe pouco da vida, mas importa o que você faz com esse pouco que você recebeu. Você não planta, você não deixa ele dobrar, você não investe, você não faz nada. Você coloca no bolso, você pior, enterra. Isso não é dar um valor para a coisa que você recebeu de Deus. Então, se hoje Deus nos dá 5, e seja o que for esses 5, nos dá saúde, nos dá a capacidade de entendimento, nos dá a possibilidade, né, Adriana, de ter uma faculdade em nível superior, porque hoje menos de 1% da população brasileira consegue ter um curso de diploma. E quando diploma. Faz, não gosta, tranca e fica perdido, não sabe o que fazer. Porque não confia em si. Porque não põe aquilo, não pega os talentos e põe para trabalhar. Porque ele pega a moeda e realmente enterra. Então, exato. O que é a parábola? O que ela quer dizer? A confiança que a pessoa próspera colocou nas pessoas. Então, a prosperidade colocou uma confiança em você.
Se você não entender isso, você não vai multiplicar. Exato. Pelo contrário, o que você vai? Para a energia da escassez, que é a energia que esse servo foi, que ele enterrou a moeda. Ou seja, ele não multiplicou, ele não serviu a ninguém. Ele não fez movimento de alma com relação àquela confiança que aquele rei o entregou naquele momento. E o rei é visto como a prosperidade e abundância da criação. Então, é essa mensagem que você está trazendo hoje, com tanta sabedoria e delicadeza e beleza, Obrigada, que eu vejo em você. Gente, ela me trouxe a foto dos olhos dela. E, inclusive, minha iridologista linda, que eu vou mandar um beijo para ela, que é a Cibele Inhama, se visse os olhos da Marta, tá retratando esse girassol. Então, assim, vocês estão ouvindo uma alma cristalina trazendo aqui pra gente sobre como você tratar a vida como uma joia. E não é você ficar querendo palco, você ficar atrás de vaidade. Isso faz parte, mas isso não é o caminho. Se você tem uma confiança entregue por alguém, você precisa honrar a pessoa que chegou ou pediu algo para você, ou ela confiou uma relação ou afetiva ou de trabalho com você. Você precisa honrar. De que adianta você receber essa oportunidade e você for pro lado competitivo, né, Marta? Aquele lado de falar, mas ele tá me usando. Eu tô fazendo as coisas e ninguém me dá valor. Oi? Quem tem que se dar valor aqui é você. Porque a pessoa já te valorizou. Naquele momento que ela fez o convite para você de algo produtivo. É isso mesmo. Não é? É isso que a gente precisa entender. O movimento por trás dessa entrega dessa moeda. Do movimento por trás da pessoa que prospera e que olha para o servir com amor, que foram os primeiros servos que transformaram em mais bens ou em mais serviços, e o outro que só pegou a moeda e enterrou. Ou seja, é aquele sentimento de escassez e achar que é o apego que vai cuidar da vida. Pelo contrário, quanto mais apego, menos você expande. E você viu que coisa interessante, ele achava que estava abafando, né? Então, Tava porque devolvendo é a cultura, aquilo. né? É o padrão repetitivo. É isso aí. E aí eu entro mesmo na visão sistêmica da gente entender que quando a gente está muito apegado a uma coisa, tá na hora de mudar, Marta. Foi isso que você me falou do cabelo. Não foi? Ela me falou, ela cortou o cabelo e tal. Por quê? Porque eu já... E ficou linda, maravilhosa, como sempre. Obrigada. O movimento da minha alma, e eu senti, já está na hora de me despedir daquele cabelo que fez parte de uma história e que agora vem um outro para me trazer as bênçãos do novo ciclo. E é assim que funcionamos, assim como as flores. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E é o que você está me trazendo, Marta. Que bom que a gente se coloca numa posição de aceitar essas muitas fases, porque não é fácil, né? Agora eu não é fácil. Estou me questionando muito, né? O tempo vai passando e tem coisas que não são mais como eram. E a gente eu já tenho uma certa idade, eu já tenho 30 anos de advocacia, né? Tenho convivido com pessoas que não têm 30 anos de idade, né? E estão na mesma função, assim, até... Eu quero aqui trazer uma situação curiosa para você. Dias atrás, eu precisei mandar uma mensagem para uma empresa e mandei por e-mail pedindo alguma coisa dessa empresa. E a empresa me responde, mandando alguns documentos, enfim. E quando eu vi uma assinatura ali do departamento jurídico da empresa, algo mexeu com o meu coração, sabe? Fortemente. Depois eu vou até mandar esse link para essa pessoa, ela vai assistir esse programa que eu estou falando dela. Maravilha. E eu falei, Uriel, eu tô com uma leve impressão que essa daqui era uma das minhas pintinhas. Vou explicar. Quando eu era professora universitária, eu dava aula de processo e eu reconheci ali numas classes umas moças muito jovens e aparentemente muito frágeis. E eu chamei todas para uma conversa.
E todas me disseram, ai, professora, a gente quer ser como você, porque a gente não consegue não sei o quê, porque você, eu quero ser uma advogada assim. Eu falei, quanta fragilidade, peraí, vamos fazer um grupo aqui, vocês a partir de hoje são as minhas pintinhas. Que gracinha. A Bíblia fala de uma galinha. Ai, que coisa mais linda. Que coloca embaixo das asas os seus pintinhos. Sim. Nos momentos mais difíceis, ela protege e assim funciona na natureza mesmo. Sim. A galinha faz isso e essa mensagem bíblica tem a ver com o Pai Criador, né? Sim. Que nos coloca debaixo das suas asas e nos protege. E naquele momento eu falei, olha, eu preciso proteger essas meninas tão lindas, moças lindas, menininhas e frágeis. Eu quero que vocês desabrochem para a vida. Olha, que maravilha. E eu passei a ter esse grupo de pintinhas. Quando eu mandei essa mensagem, ela me responde, mandando tudo o que eu queria ali. Ela me falou assim, professora, acho que você não vai lembrar de mim, né? Eu fui uma das suas pintinhas. Oh. Ai, gente, foi olha, essa semana? Foi coisa de uns 2 meses atrás. Sim, foi recente. Foi bem recente. E eu tinha falado para o Uriel já, Uriel, eu acho que ela foi uma das minhas pintinhas, essa menina. Ela tinha o mesmo nome, talvez um mais compridinho ali, não sei se é por causa do casamento, né? Acho que as coisas mudam um pouco. E aí me veio toda aquela lembrança de que uma das fases mais gostosas da minha vida, Adriana, foi o magistério universitário, porque o contato com essas criaturas que estão ali em busca de um caminho, né? É muito rico. E quando eu vejo uma pintinha, diretora de um departamento jurídico, nossa, eu falei, qual foi? É muito emocionante, né? Então, essa é a minha história, Adriana. Adriana, eu tive muitos percalços na minha vida. A minha história é uma história de luta mesmo, mas sempre fincado na força do Senhor, Então, que não deixa... do céu feminino sagrado. Que também não deixa cair nem para a direita nem para a esquerda, que a gente está trazendo aqui. Você entendeu por que você está aqui agora? Querida, você é... Você está vendo como você tem uma sabedoria no seu feminino para transportar aqui para essas pessoas que estão nos ouvindo? Você vê, você foi uma professora, uma mestre, né, para os acadêmicos de direito, e hoje você se vê interagindo num campo de trabalho com uma mulher que você empoderou. E isso Deus está te falando o quê? Você é o poder em manifestação. Então, esse poder, Marta, que a gente tem que trazer para nossa sociedade, para a valorização da nossa advocacia e para a purificação do judiciário. Eu ouvi essa mensagem ontem, através do trabalho espiritual que eu faço de mentoria. E isso tocou profundamente o meu coração. E eu pensei, e amanhã eu estarei manifestando o propósito do Resgatando Vozes, entrevistando Marta Oxenhofer. Uma mulher que me inspira e que eu trago aqui para as pessoas que veem isso diferente, que comecem a olhar melhor para a história da Marta e para essa sabedoria que ela traz, porque é riquíssimo quem puder enxergar isso. E a gente não está trazendo aqui fala só doces, né, elogios também, mas esse resgate dessa voz, Marta, com relação a um feminino sagrado que purifica o judiciário, é disso que a gente está precisando. É disso que essa vara, tanto da violência doméstica, quanto a vara criminal, quanto as varas cíveis, né, do trabalho, precisam de mulheres aguerridas, de mulheres que colocam a sua essência crística a serviço do direito. Sim. E não aquela faca na mão, e é o que você disse, e é o grito na mesa. Não dá mais para ser assim. Aliás, nunca foi assim. Foi muito distorcido, né? A nossa atuação jurídica. Na época que a gente fez a faculdade, houve um pouco de distorção. E tá tudo bem, porque era o conhecimento que tinham para passar pra gente. Mas hoje, a gente tem essa capacidade de ir além. Por quê? Porque a gente deixa Deus agir. É isso aí.
Então, o meu maior É isso código, É isso aí. o vademecum que eu tenho, é Deus. É Deus. É sobre isso. É sobre isso. Concordo plenamente. Eu navego nessas águas. Eu penso exatamente isso. E a gente estava falando agora, fora do programa, né, Adriana? Sobre a questão do ouvir, né? Sim. Como as pessoas não estão mais dispostas a ouvir. Então, quando você me chamou para eu falar, para você ouvir e para talvez mais pessoas ouvirem, isso é motivo de até surpresa. Poxa vida, num mundo que está cada dia mais fechado para a comunicação, porque prega uma forma de comunicação de massa, muitas vezes distorcida, e falam isso de rede social, e eu realmente falo, olha, de 100% da rede social, tem uns 30 ali que é muito, muito interessante, conteúdo muito bom. Sim. Mas o restante precisa tomar muito cuidado. Porque precisa ser seletivo. Precisa. Tem muita vulgaridade. E muita distração. Muito porque conto de o fadas. nosso tempo é valioso. Exatamente. Exatamente. Mas quando você me chama para conversar e para ouvir e para falar, eu penso que esse é um momento muito precioso. Porque, para falar a verdade, a gente perde tanto essa capacidade que a gente perde a capacidade de falar até pra gente. Sim, conosco. Da gente se entender. De se parar, se tentar. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo esse tipo de reação? A gente às vezes nem tem a resposta. Mas por que eu fiquei agora abalada, ou triste, ou encolhida? O que houve? O que houve? E esse momento de parar para pensar nisso, nessa comunicação, é valiosíssimo, Adriana. É a sua ascensão, é o crescimento espiritual, é o seu desenvolvimento pessoal. E é onde você vai levar para uma pessoa o seu melhor. Porque você pôde se ouvir. Então, o que você vai fazer com a pessoa? Você vai poder também dar essa oportunidade para ela. Isso que você está trazendo é muito importante a gente trazer também, porque a gente que tem uma vida corrida, porque a área do direito, ela é muito dinâmica. Sim. E nos toma muito o intelectual e o mental, né, Marta? Demais. E nós, mulheres, somos mais sensíveis a tudo. Uhum. Então, essa conectividade, realmente, às vezes, nos distrai. Uhum. E quando nos distrai, machuca. Porque a gente fica com esse peso. E o nosso tempo é tão valioso. E a gente tem tanta assertividade no mover da alma, porque a gente entrega para Cristo o que a gente, né, veio ser. E quando a gente cai em distração, machuca, né? Com certeza. E é isso que você está trazendo, pra gente se ouvir mais vezes. Olha, se tá pesado aqui, tá muito difícil aqui, abre tua agenda, de repente não é esse dia corrido, se dê um tempo para você. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, não é? É isso mesmo, exatamente isso. Priorizando a nós mesmas, em primeiro lugar, claro, sempre, quando eu digo assim, priorizar, a minha prioridade de vida é Deus, a minha prioridade de vida é Cristo. Em segundo lugar, vem a minha vida, porque a minha vida é dele, eu sou ele, né? Ele está em mim, eu sou irmã, né, de Cristo nesse sentido, então a gente vive, essa é a minha prioridade de vida. E também, Adriana, não ser um motivo de desapontamento nas pessoas, poder sempre passar uma mensagem de encorajamento. A gente tem essa função. Nem todo dia você está tão bem, mas uma coisa eu posso assegurar. E falo isso com o coração aberto para quem tiver o interesse de ser um operador do direito, quem quiser fazer um curso de direito para ser advogado, juiz, promotor, delegado, carreira diplomática, onde for atuar. Existem dias mais difíceis? Existem. Mas eu tenho muita, muita gratidão pelo direito. Tudo que eu conquistei na minha vida foi esse tal de direito que me propiciou. Ele permitiu, ele deu esse olhar, ele me aproximou de pessoas como você, que agregam, que fazem de mim diferente. Depois que eu tenho esse contato, eu saio daqui, tenho certeza, vou sair daqui, eu não te conheço de hoje, mas eu vou sair daqui hoje diferente pelo encontro com você, com essa mulher tão suave e tão cheia de bons propósitos, mãe de 2 criaturas que eu amo, né? Os meninos são maravilhosos.
e esposa do meu presidente Bertanha, que eu tenho um menino que olha, desculpa falar menino, né? Que dependendo, quando a gente está uma certa idade, certas outras idades já se tornam até quase como um filho, assim. O Bertanha é um homem que eu admiro muito e tenho muito orgulho do Uriel ter enxergado nele, desde sempre, o potencial. Eu achei esse olhar muito, muito lindo também, né? E o Uriel também tem muito orgulho dele. Tenho orgulho de você quem é também. Uriel para os nossos telespectadores. Uriel, ele merece essa honra. Uriel é o meu querido marido, meu esposo, meu companheiro de vida, o meu parceiro, meu melhor amigo. E, como disse a Adriana aqui, também passou pela cadeira da presidência da OAB e fez um belíssimo trabalho, um trabalho de doação para a advocacia, assim como todos aqueles que passam naquela cadeira, Adriana. Todos que passam ali exceção. doam seu tempo, presidente da Avanzo, e outros tantos, por exemplo, também se a gente começar a nominar aqui, né? Mas todos doaram o que a gente tem de mais caro. O tempo. Que é o tempo. E é voluntário, né? E é voluntário. E o doutor Uriel Carlos Aleixo, também um mestre para minha vida, já falei isso para ele. Um beijo, viu, Uriel? Foi quem entregou a carteira da ordem pro Bertanha, meu marido. Então, ele foi o padrinho dele. E o meu marido fala demais até hoje. Ele honra muito essa conquista que ele teve com relação à carteira dele, mas quem o entregou, né? Então, é uma memória muito amorosa e que resgata a força e o potencial de uma pessoa, de um homem que hoje, sim, ele está servindo. Ele é o presidente da OAB por missão, a gente sabe disso. E eu sempre falo que a minha família, ela tem esse direcionamento e, graças a Deus, a gente pode entender e auxiliar. E é por isso que eu dou realmente abertura do resgate da voz como da Marta, porque ela também faz parte dessa força. Ela faz parte de momentos bons e dos momentos ruins que a gente tem numa gestão de ordem e também no posicionamento do feminino, que é o que a gente está trazendo aqui. Então, Marta, é importante você trazer essa alusão, a sua vivência, o porquê que você veio para o direito e o que você fez com a sua moeda do direito, né? Você foi ministrar aulas, hoje você tem o seu trabalho também na OAB, que é riquíssimo, sempre à frente, uma liderança que a gente tem aqui como honra mesmo em São Bernardo do Campo. Nós somos constituídos de 8.000 advogados, né? A 39ª subseção, ela comporta muito e por isso que ela é uma máquina. Nós temos aí, através das comissões setoriais, beirando aí quase as 70 comissões, Marta, que você e o doutor Uriel fizeram parte, giraram essa roda, essa potência, para que hoje outros possam estar trabalhando e levando no púlpito a sua voz, né? Adriana, esse negócio de OAB é uma coisa muito interessante e você vivencia isso. É muito simples para eu conversar isso com você e com o Bertanha e com quem está lá e com quem trabalha. Eu estou na OAB antes de ser advogada. No quarto ano da faculdade eu estava participando da OAB. E realmente a OAB é um servir. É um servir. Claro que nem todo mundo ainda está percebendo, porque muitas pessoas pensam que estão se servindo, né, da instituição. Mas a verdade mesmo, a real, é um serviço, né? É um serviço porque nós todos temos o maior interesse do mundo em que a instituição seja cada dia mais autônoma, mais verdadeira, mais forte, mais unida. Então, nós temos esses propósitos, né? Quando a gente trabalha para a ordem, a gente pensa em manter esse legado. Sim. Manter uma coerência de postura moral, educar os novos advogados, aqueles que estão chegando nessa filosofia, não para colocar cabresto em ninguém, mas para mostrar que essa instituição, ela, como a OAB, né, a maior instituição civil do Brasil e quiçá até da América Latina,
ela precisa ser honrada. Isso. A gente precisa respeitar essa instituição, porque isso leva força. E por que falo de força? Eu falo de força porque a sociedade, ela precisa dessa voz. Empoderada. Empoderada, né? Vai, Marta. Empoderada, meu amor. É isso. Precisa de mulheres assim, como você. E que você traz isso com a sua transparência e com a sua beleza. Então, realmente você é um exemplo de que doçura, leveza, beleza não é fraqueza. Pelo contrário, porque você sabe se posicionar nessa beleza que você carrega, tanto dentro quanto fora, você sabe se empoderar. E é disso que nós estamos falando, de operadoras do direito que sabem lidar com o seu poder interior. E que nos traz a purificação no judiciário. De humanização, de mais iluminação, de mais sabedoria, de mais união, de mais diálogo. Né? Que é o que você faz com a sua advocacia. Eu acredito que esse movimento essa perda de parâmetro, ela está acontecendo com o ser humano de uma forma geral, né, Adriana? E pessoas que talvez mostrem certo desânimo com a carreira, com a profissão. Inclusive foi seu discurso. Na última entrega de carteira, você disse sobre isso. Para os novos advogados, você disse, vocês estão ouvindo muita coisa com relação ao direito. Conta aqui pra gente o que eu você nunca falou. acreditei nisso, Nem sabe? eu. Porque se eu tivesse que acreditar nisso, também não estaria na área. Eu não estaria muito menos fazendo sistêmico. Pois que é o maior desafio. Não, porque a turma tem, assim, as pessoas que carregam os baldes de água fria de plantão. Nossa. E a hora que você pensa em dar um passo, já toma e o cenário político, né, também. Claro, nossa, ele péssimo, vai bem triste. nos ventos contra. Então, se você for por esse lado, você não consegue honrar sua profissão. E aí você fica navegando de um lado para o outro, que nem uma onda do mar. Você não sabe onde você vai, né, se estabilizar. Porque precisa, a gente não é só um ser de luz. A gente precisa também ter a terra. Então, a gente precisa saber qual é o momento da gente nutrir, qual é o momento da gente se elevar, qual é o momento da gente expandir, né? Qual é o momento de se hidratar. Qual é o momento de virar uma água dourada? Qual é o momento de se iluminar na água prateada no luar? Então, a gente precisa saber, assim como sabiamente o oceano sabe. Nossa, agora veio forte. E é isso mesmo. É que olhando para os seus olhos, a gente vê a imensidão que você é. A tua alma traz isso, esse movimento. Então, Obrigada. Forte a gente trazer realmente o movimento da gente aqui, esse nosso diálogo, nossa conversa, de trazer essa força para o judiciário, mas não a força de expressão agressiva, de trazer uma fala muito inoportuna, como muitas vezes acontece, né? De ser a pessoa inapropriada, como falar com o juiz, no Ministério Público. E você muitas vezes já nos representou perante a Câmara Municipal, né? De São Bernardo do Campo. E que sabiamente representou a Comissão das Mulheres num evento desafiador que a gente estava passando em 2022. E aquele discurso seu, para mim, foi um discurso impecável e que quem puder se direcionar com relação a isso, ao ver uma mulher num púlpito e entender o que ela traz ali, não é só uma pauta jurídica, né? Que foi com relação a aquele... As mulheres ucranianas. Aquele deputado que acabou assediando uma mulher ucraniana. E nós fizemos uma moção de repúdio em 2022. E você bravamente defendeu a pauta com a tua voz ali e sendo expressa dentro do Estado Democrático de Direito, Marta. Mas com o seu feminino sagrado foi a coisa mais linda de ter acompanhado. E me emociona porque é disso que a justiça precisa, sabe? De mais vozes que equilibrem a justiça e o direito. E você fez isso bravamente, brilhantemente em 2022. Obrigada, minha querida. Eu acho que você fala aqui de doçura, de postura coerente, mas às vezes, né, Adriana, a gente precisa
ter uma postura mais firme mesmo diante das coisas, né? Sem que isso seja interpretado como violência ou alteração de... Não, é uma escolha. Agora, nesse momento, eu quero ser mais firme. E eu vou pedir licença para você e para quem nos ouve, para fazer de novo uma ligação, uma analogia com a palavra bíblica, que Cristo era tão doce, sempre é doce, sempre ele foi. É o amor em pessoa. O amor. Mas teve um dia, que ele também precisou usar de expressão firme. Quando as pessoas invadiram o templo para fazer comércio no templo, ele buscou um chicote ali, ele não ficou nada de pé, ele derrubou tudo para o chão. Aí você diz assim... Ele foi uma navalha. Ele perdeu o controle? Não. Ele optou por ser firme naquele momento. Então, Ele era o controle, o próprio controle, o autodomínio. Claro, o autodomínio, exatamente. Atributo da divindade. Exatamente, o domínio próprio. E, às vezes, nós, como mulheres, Adriana, ainda que a gente cruze nosso caminho, exalando perfume, distribuindo flores, sorrisos, afagos e compreensão, em algum momento, a gente precisa tomar uma postura de maior firmeza para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Colocar de novo aquilo no lugar, aquilo que saiu do lugar. Então, hoje você me chamou de navalha, né? Sim, para você entender sim, mas eu gostei. Sua história e não mais te julgar. Eu não, mas eu tomo isso como um elogio. Sim. E também aos colegas que me apelidam de Dona Onça, eu nunca levei isso para um lado ruim, pelo contrário. A onça, eu expliquei para ela, é um arquétipo de força, de poder, de beleza e de um autodomínio fenomenal para o sagrado feminino. Então, a onça, para quem tem o entendimento, né, da sabedoria, que é o atributo da divindade, a onça, primeiro que ela é um animal. Já é um ser de luz divino. E o arquétipo dela para o ser humano, ela traz o movimento do poder dentro de você e não fora. A onça, ela consegue se manter, ela consegue se mover, ela consegue trabalhar a estratégia dela só com o olhar. Ela não berra, ela não grita, ela não, né? A não ser, claro, instintivamente, se ela for atacada, é óbvio. Mas se você vê o meio ambiente da onça, é um elogio. Você ser vista assim. E eu trouxe para ela que ela é uma navalha. Sim, ela se posiciona. E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma arrogância. Às vezes... Sim, tivemos claro que eu não vou citar aqui detalhes do episódio, Adriana, mas faz pouco tempo que nós tivemos um episódio e ficou bem claro que eu me dou por certas coisas. Sim. Eu não consigo fazer de conta que não está acontecendo, não passa despercebido para mim, e se é da minha conta ou se não é, a hora que eu vi, já estou ali tentando interferir, tentando dar um jeito, defendendo, não adianta. Como eu te falei agora há pouco, meu pai tinha uma frase. Ele usava para mim. É importante você falar. Honramos aqui seu pai. Qual o nome dele? Helmut. Ele falava assim: oh, meu Deus, maldita coisa é a Marta com razão. Porque não tinha quem parasse, a minha língua não parava, enquanto eu não resolvia, e virou uma coisa engraçada isso, né? Não mexe com a Marta não, porque ela vai ter razão daqui a pouco e isso daí não é bom, coisa mais linda, Marta com razão. Pai, né, te encorajando a ser você. Exatamente. Em nenhum momento ele falou, fica quieta. Não, jamais. Não fala assim. Aquele jeito patriarcado de pegar e abafar o feminino. E seu pai foi sábio, então, na sua criação. Ele teve muitas qualidades, um homem que atraía as crianças para ele, eu não sei o que acontecia, todas as crianças do mundo queriam estar com ele. A pureza do masculino, ele tem, pelo que você está narrando aqui. Mas ele tinha essas coisas comigo, essas gozações comigo aí, e eu vejo que muitas dessas coisas me marcaram, né? Claro que a gente vai ficando mais velha, Adriana. Eu tive momentos na minha vida que a coisa era muito mais temperada, assim.
O vulcão, ele entrava em erupção com maior facilidade, Sim, sabe? é normal, até a gente se conhecer. É, isso mesmo. E hoje você se coloca ou sim ou não de forma bravamente, é o que eu tô falando. Eu te admiro por isso, porque você consegue alinhar a postura de um feminino que ele é elegante, ele é bonito, mas ao mesmo tempo ele é um feminino que sabe se impor, que se posiciona. E você, do seu trabalho também, né, Marta? A sua história na advocacia. Conta um pouco sobre você, sobre o que você já se desafiou. Acho interessante você trazer para o público. Quem é você, Marta, na advocacia? Além de advogada, tem mais coisa. Adriana, depois de uma vida toda praticamente vivida nesse ambiente, né, nessa ambiência jurídica, eu gosto de contar o meu primeiro contato com o direito. Eu já contei a parte do Cristo ser advogado, que eu achava aquilo o máximo. Mas eu me lembro que uma vez eu estava passando, eu devia ter uns 15 anos. Eu passava muito perto da tua casa e eu vi uma placa, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu não fazia a menor ideia do que seria aquilo, eu nunca tinha associado a advocacia a direito, não sabia o que era aquilo. E tinha um senhor no carro comigo, mais umas outras adolescentes, assim. Ele era pai de um amigo nosso que estava no carro também. Ele diz assim, olha, ele ficou vendo que eu estava olhando muito para aquela placa, ele disse, escuta, eu vou estudar aí um dia. Ele já era um pai de família, ele tinha sonho de estudar ali. Ele falou, eu vou estudar aqui. Eu falei, o que é isso aí? É faculdade de Direito. Eu falei, mas quem faz Direito acontece o quê? Olha, que interessante. Devia ter uns 14 anos, 15. Ele disse, para ser advogado. Eu falei, então é isso. Eu olhei para aquela placa, Adriana, aquela placa está ainda até hoje na minha mente. Brilhou teus olhos agora. Eu falei, eu vou estudar aí. É aí que eu vou estudar. Impressionante. E por incrível que pareça, aquele senhor não estudou ali e eu estudei. Foi ali que... Ele abriu a porta para você. Foi, naquele dia. Aquela energia masculina, sabe? Vai pro mundo. Se desafia aqui. E teu coração sentiu. Na hora. Aquela placa até hoje, do jeito que ela era escrita, ela não está mais ali. Aonde ela estava posicionada, ela está na minha mente, porque meu olhar parou, congelou naquela placa. Foi ali Deus te orientando. É aqui a tua missão. Aqui, Deus, com certeza, né? Caminho de Deus, porque usou aquela pessoa para chamar a atenção. Olha para cá, logo, logo você precisa estar aí. Que maravilha. E eu falei, vou estudar aqui. E você vê que tudo é o que a gente estava conversando hoje, agora há pouco. Tudo é sinal. É só você perceber os sinais, você está aberta por sinais. Exatamente. Parar de ficar se questionando. Isso é da minha cabeça, isso não é porque, gente, isso é uma perda de tempo. Realmente. Eu sou meio Gaspareta essas horas, sabe? Uhum. Para de achar que você não tá pensando certo. Para de ter dúvida no que tá vindo na tua cabeça. Sabe, se responsabilize pelos seus pensamentos. Coloque em prática o que você tem vontade. Tire esses projetos da gaveta. Então, Marta, é imprescindível isso que você está trazendo. Porque vai aqui um estudante, um graduando que esteja nos assistindo e que você trouxe toda a amplitude do direito, que você pode ser várias funções, a pessoa acordar e falar, puxa, então foi por isso que eu li tal coisa, que eu entrei em contato com tal grupo, né? E hoje a internet tá aí para isso, para você se reinventar. Quem não entendeu isso ainda e fica na distração, tá perdendo tempo. Deus tá chamando atenção. A internet é para você se valorizar, é para você se achar melhor, em movimentos melhores para o seu crescimento espiritual, mental e físico. Não é para você ficar perdendo o seu tempo, sabe, vendo só notícia ruim, ou se metendo em vícios. Não, é para você se elevar. Tirar mesmo o proveito porque bom, né? Os seres ascensionados estão numa tecnologia muito mais avançada que nós. Nós trabalhamos com energias excelsas que estão numa tecnologia surpreendente, que já codificam os códigos sagrados para nós através dos sinais. Que eu fiz uma postagem ontem sobre o grilo, que saiu comigo no meu carro, do estacionamento da UAB até a minha casa ali, nos meus olhos, no meu lugar de motorista. Isso é ou não é um movimento divino?
Agora eu vou ficar, ai meu Deus, será que é? Será que não é? Sabe, essa mesquinharia de desvalorizar, de chegar a você ficar se duvidando de você. Não, o grilo tá ali. É um movimento de alma que eu manifestei porque eu estou fazendo acontecer certas coisas na minha vida, mudanças, enfim. Tô levando o direito sistêmico para mais lugares. Então, Marta, isso é importante. Os sinais. E você foi com a placa. É importante trazer aqui. Mas quando você tem esse andar debaixo da graça, Nossa, você atribui a Deus, né? A nossa existência, o nosso respirar, o nosso dia a dia, o nosso amanhecer, tudo você tem que colocar debaixo da graça, tudo é manifestação de Deus na nossa vida, né? Claro que quem não enxerga isso... Ela é muito sábia. Mas eu acho isso mesmo, né? E você também acha isso, né? Você sabe, a gente também estava falando agora há pouco, fora do ar, que a gente... Eu achava que era por causa da minha idade, mas acho que não mais. Acho que é porque realmente o tocar de Deus é tão... A sua idade é uma lapidação, Marta, da joia, do diamante. Isso foi muito gentil da sua parte. Não é gentil, é a verdade. A gente é lapidado com a idade. É verdade. As pessoas estão aí beirando, eu vou para 50 anos em janeiro e eu mentirosa. falo... que mentirosa, meu Deus. A gente tá sendo lapidada, 60 anos. Imagina eu com 60 anos... Lapidação, legal, né? Já vou ser uma joalheria. Então, assim, a gente brinca, mas é verdade, a gente tem que se valorizar. Porque Deus quer assim. Com certeza. Esse é o movimento dele dentro da gente. E você vê, Jesus nunca aceitou a morte, né? Não, ele venceu a morte. Ele venceu. E ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele é um diamante. Porque ele, além de passar por todo o calvário, né? Por todo o caminho de sacrificação dele, de sacrifício, enfim, de carregar a cruz, ele nunca deixou de ser uma joia. Não. E ele foi, se entregou porque ele sabia que ele ia renascer. Então fica aqui o nosso recado hoje, a gente está caminhando para o fim. Meu Deus, como passa rápido, as coisas boas passam A gente voando. tá caminhando e é que a gente caminhe com essa força crística que ela tá nos trazendo aqui. Marta, muito sábia, trazendo sobre a graça divina. Amém, eu também gosto de falar assim para as pessoas. Quando eu mando uma mensagem, quando precisam de mim para uma mensagem, eu falo que a graça divina te ampare e te complete e te sustente no que você precisa. Então, olha, gratidão pelas suas palavras, gratidão pela sua presença. Obrigada gratidão pela sua história, eu honro o teu sistema. A minha ancestralidade honra a sua ancestralidade. E o girassol desses olhos, que ele continue brilhando, olhando para o sol e resgatando muitas e muitas almas que precisam e que estão na escuridão. Obrigada, Adriana. Meu desejo também para você, como... serva de Cristo, do Deus vivo, é que Ele ministre graça na tua vida, que a bênção do Senhor te alcance sem acrescentar dores, que seja graça e paz na tua existência, em nome de Cristo Jesus. Assim está feito, amém. Gratidão. Amém. Quer deixar mais alguma mensagem para o público, suas redes sociais, mandar um beijo para alguém? Fica à vontade. Eu primeiramente não, né? Já finalizando, eu quero agradecer o convite. Novamente, eu já falei sobre isso, mas eu quero agradecer. Adriana, foram momentos muito gostosinhos, passaram, né? Muito rápido, mas eu saía daqui marcada com a tua leveza, com a tua delicadeza, que acho que a tua marca maior. Então foi uma troca, porque eu também, eu pego a sua força, o seu posicionamento, para que eu possa seguir sem dor. Que é o que você acabou de falar. Que a bênção de Cristo te alcance sem acrescentar dores. A nós. E agradecer às pessoas que pararam um pouco na sua vida para ouvir esse programa. E eu tenho vocês no meu coração, mesmo aqueles que eu não conheço, agora que a graça de Cristo também te alcance, que você viva debaixo dessa graça. E obrigada por tudo, obrigado. Beijo para o Uriel, beijo para minha pintinha que eu citei aqui, a Ingrid, beijo para minha amiga Lúcia, que eu também citei aqui, das parábolas e os dilemas morais. Todos honrados. O Bertanha, meu presidente, que receba meu abraço forte e a minha gratidão sempre. Obrigada, Adriana. Então,
com esse amor em pessoa, esse movimento maravilhoso de fé, de inspiração e confiança, a gente encerra esse programa maravilhoso, Resgatando Vozes. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar essas mensagens para abençoar mais famílias e mais vidas. Tá bom? Até a próxima. Um forte abraço e fique na graça e na paz divina. Amém.